Good morning, friends. Bom dia, amigos. Bem-vindos ao podcast Bom Dia Amigos, onde trazemos as últimas notícias e atualizações para vocês, a noiva ao redor do mundo. Sejam todos bem-vindos, hoje é sábado, 26 de agosto, eu sou William McMasters. E olá do Zimbábue, eu sou Steven Tutani. Bom dia, irmão Will, como está meu amigo e como estão a correr as coisas em Jeffersonville? Bom dia, irmão Steven. Bem, estamos muito bem por aqui, estamos apenas descansando, amadurecendo na presença do sol, apenas desfrutando dos selos como nunca antes. É maravilhoso. Amém, eu amo isso. Graças a Deus por essa luz de entardecer. Amém. Eu também. Quero acrescentar que tem sido uma bênção ter o Tabernáculo Brana aberto novamente para os cultos de oração. É incrível a resposta das pessoas e falar com pessoas diferentes. Uau. É a mesma sensação, você sabe o que está acontecendo naquele edifício e como Deus escolheu aquele lugar, Certo. a esquina 8 com a Rua Penn, para ser a plataforma onde seu profeta tinha que trazer a mensagem que estava chamando uma noiva em todo o mundo. Quero dizer, Sim. os milagres e o fato de saber que os anjos estão revestindo as paredes. Tem Sim, sido uma senhor. verdadeira bênção passar por aquelas portas novamente. Aposto que isso é muito especial, meu amigo. Eu lembro-me de como aqueles 30 minutos passavam depressa quando me sentava naquele lugar de oração a comungar com o Senhor. O meu testemunho pessoal é que o Senhor respondeu a cada uma das orações Amém. que fiz naquele lugar. E sabemos Sim. que Deus responde às orações de todo lado. Sim, mas certamente é ótimo ter um lugar tão sagrado como o irmão Branham chamou, para ainda estar aberto para os seus filhos entrarem e falarem com o Papai Deus. Posso agora imaginar com todas as pessoas que se mudaram para Jeff como deve ser. Sim, nos últimos anos tem havido tanta gente se mudando para morar aqui em Jeffersonville, seriam necessários 5 cultos separados para acomodar as pessoas. E talvez tenhamos que acrescentar mais, mas realmente tem sido uma bênção. Bem, Deus viu aquele lugar enquanto ainda era apenas uma lagoa. E para usar as palavras do irmão Branham, ele disse que desde aquele tempo um pequeno lírio da lagoa surgiu. E quando chegou ao topo da água, abriu suas asas, suas pequenas pétalas saíram e refletiu o lírio do vale. Que permaneça por muito tempo, disse ele. Que seja uma casa totalmente dedicada a Deus. E creio que é exatamente isso que está acontecendo neste momento. Amém. Você sabe, outra coisa que eu gosto de mencionar é apenas algo pessoal para mim. Mas quando eu estava sentado ali orando e agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele está fazendo e depois de orar, por um tempo, levantei minha cabeça e olhei para a minha direita e ali estava a parede onde as eras da igreja foi desenhada. Então vi uma irmã caminhar pelo corredor e ela estava literalmente em seu leito de morte há algum tempo e o Senhor a curou completamente. Louvado seja Deus. Vi uma família que estava passando por um momento muito difícil, mas o Senhor milagrosamente entrou em cena e restaurou tudo. À minha frente estava o local onde o irmão Way havia morrido e foi ressuscitado dos Louvado mortos. seja Deus. Foi impressionante e a unção era tão forte ali enquanto orávamos pelos diferentes que eu via e não havia palavras para explicar. Uau, que lugar especial. Bem, o profeta disse que o Senhor teve mais sucesso em Jeffersonville do que em Nazaré. Que afirmação! E pensar que Ele está a fazer isso em todo o mundo para a sua noiva crente enquanto apertamos o play. Que povo abençoado que somos! Hoje queremos começar com alguns pedidos de oração. Recentemente recebemos pedidos de oração sobre os incêndios que estão a decorrer na Colômbia Britânica. As chamas levaram à evacuação de mais de 35 mil pessoas. Esta é a pior época de incêndios de que o Canadá tem registro até agora. Os incêndios já queimaram mais de 34 milhões de hectares, e o que é maior do que o estado de Indiana, e é o dobro do recorde anterior para o maior número de hectares queimados. BC declarou que o estado de emergência, de momento não sabemos ao certo quantos crentes foram atingidos, mas com o índice de qualidade do ar em algumas cidades a atingir o nível perigoso. Isso tem um impacto em toda a gente nessa área. Por favor, lembre-se dessa região em vossas orações. Irmão Steven, é interessante ouvir sobre toda a destruição que está ocorrendo em todo o mundo por causa do fogo. Desde a devastação no Havaí, onde ainda há mais de 1.000 pessoas desaparecidas. O que está acontecendo agora no Canadá, nos territórios do Noroeste? E no início dessa semana vimos pedidos de oração que vieram da VGR de crentes de Louisiana afetados pelo incêndio. Certamente estaremos orando por cada um de vocês.
E o segundo pedido de oração vem do irmão Bouchard, nosso bibliotecário da VGR em Libreville, Gabão. Ele está pedindo que os irmãos e irmãs de todo mundo se unam em oração, pois a eleição presidencial está ocorrendo hoje no Gabão. Durante a última eleição presidencial, houve muitos tumultos e protestos intensos, enquanto as pessoas questionavam os resultados da eleição. As coisas se tornaram violentas, com mais de 800 pessoas feridas e cerca de 500 pessoas teriam sido mortas. Além disso, a internet de todo o país foi cortada por um bom tempo. O irmão Bouchard e a equipe voltaram recentemente de uma viagem de distribuição ágape e tem mais distribuição a fazer. Mas por questões de segurança, eles não farão a distribuição durante o período eleitoral. Irmão Bouchard e a todos os seus irmãos e irmãs, que a mão protetora do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Estamos a orar por vós e aguardamos com expectativa um relatório de louvor sobre esta situação. No início dessa semana, tivemos a oportunidade de entrevistar o irmão David Fusberg, da Noruega. Ele é o gerente do escritório de lá, e foi um prazer saber um pouco mais sobre ele e o trabalho naquela região. No episódio de hoje, compartilharemos a primeira parte da entrevista e temos certeza de que você gostará de ouvi-lo, tanto quanto nós. Bem, hoje temos o privilégio de conversar com o irmão David Fusberg, nosso representante da VGR Tape Boy da Noruega. É bom tê-lo aqui, irmão David. Obrigado, irmão William. Também a você, irmão Steven. Bem, estou animado para ouvir o que o Senhor está fazendo em sua parte do mundo. Mas primeiro, se você pudesse nos dar um pouco de informação sobre como a mensagem chegou à Noruega ou como você chegou à mensagem. Isso é muito difícil fazer de uma forma muito curta, mas o irmão Branham esteve na Noruega em 1950, em Oslo, e esta foi a maior bênção que a Noruega já recebeu. E meu avô e minha avó, e até meu avô e minha avó da minha esposa estavam lá. Isso é ótimo. E eles não se conheciam. Então você pode ver como Deus tem trabalhado. E foi uma grande bênção para minha avó estar na reunião do irmão Branham. Então foi isso que deu início a tudo. E hoje eu mesmo, meu irmão, minha irmã e meus pais, todos nós estamos na mensagem por causa daquela visita em 1950. Uau, isso é incrível. É muito especial ouvir isso, é muito legal. E a minha forma como antes da entrevista nos falou da oportunidade que tem agora e sabe que o irmão Will te apresentou como um tape boy para aprofundar isso. E se pudesse dizer aos irmãos e irmãs como te sentes pelo fato de ainda teres a mesma oportunidade de apresentar o mesmo ministério ao povo da Noruega hoje. Sim, muito obrigado. Antes de tudo, é uma grande honra ser chamado de Tape Boy. E pela graça de Deus, fui testemunha do que a fita está fazendo na Noruega neste momento. Pois quando minha avó estava na reunião em 1950, sempre desejamos estar em reuniões assim. Então, quando começamos a receber as fitas no início da década de 1980, começamos a pensar, uau, isso é maravilhoso. Queríamos compartilhar isso com ainda mais pessoas, então começamos a distribuir fitas, você sabe, dessa forma, e simplesmente cresceu e cresceu, só para partilhar a mesma voz, a mesma mensagem, a nossa geração na Noruega em 2023. E isso é um milagre por si só. É certamente um milagre, irmão David. E ver como o Senhor trouxe a obra de volta em 1950 até o que o Senhor está fazendo na Noruega neste momento. E estou curioso para saber como, sabe, quando vocês começaram a distribuir as fitas no início dos anos 80, como disseste, acho que era muito diferente do que é agora. Se puderes nos contar como era no terreno, sabe, falaste do teu pai aí, do seu desejo bem antes da entrevista e de como estavas a orar pelo companheirismo e tudo isso. E tenho a certeza que encorajou muita gente. Sim, eu terei prazer em compartilhar um pequeno testemunho sobre isso, irmão Steven. Em 1984, eu tinha 10 anos e meu pai e outros adultos estavam sentados ao redor da mesa e todos falavam sobre qual seria a melhor coisa que vocês poderiam experimentar nessa terra. E lembro-me de alguns dos outros adultos com quem eu estava falando,
quero ter um bom carro, você sabe, uma bela casa. E eu estava pensando no meu coração, quando se trata do meu pai, eu realmente quero dar a ele o que ele vai pedir. Então perguntei ao meu pai, se você puder escolher qualquer coisa na terra, o que você quer ter? Ele disse, sabe, eu tenho ouvido, sei que o irmão Branham estava na Noruega em 1950, ouvi falar da reunião na América, então o meu maior desejo seria estar em um culto, uma reunião onde o irmão Branham estivesse falando. E eu tinha 10 anos, e lembro que fiquei muito decepcionado, porque sei que não poderia dar isso a ele. Mas no meu coração estava assim, David, você deve dar isso a ele. Então, não sei como fazer, isso foi em 1984, mas a maneira como começamos a compartilhar as fitas, você sabe, coisas assim, foi no ano de 2008. Portanto, há uma grande lacuna entre 84 e 2008. Sim, então, em 2008, fizemos um anúncio no jornal e fizemos um companheirismo e dissemos, estaríamos ouvindo um sermão de William Marion Branham. E fizemos alguma história sobre ele. E ele nasceu em Kentucky, contando um pouco da história da vida. E todo o prédio estava lotado de gente. Então eu fiquei, uau! Esperava talvez uns 3 a 3 idosos, mas estava completamente cheio. Certo. E quando chegou a parte do sermão, lembro que fui ao púlpito e disse, agora é uma grande honra para mim apresentar a vocês William Marion Branham. E então, naquele momento, meus olhos se voltaram para o meu pai no canto e Deus me disse, agora dê a ele o que você deveria dar naquele 1984. Oh, Deus. Ele foi tão abençoado, foi um momento maravilhoso e depois disso foi como uma arma, você sabe, aí você corre, você tem uma arma que talvez faísca, e esse foi o ponto central para o renascimento da fita na Noruega. Naquela época era apenas eu e minha esposa e estávamos orando, Deus, talvez você possa formar mais uma família para que possamos ter um companheirismo ao redor das fitas do irmão Branham. E Deus respondeu de uma maneira maravilhosa. Isso foi mesmo antes de eu conhecer a voz de Deus, o irmão José. E não sabia dessas coisas. E como resposta àquela oração, no fim da semana passada, éramos 150 pessoas ouvindo aquela fita no sábado. Então, Deus responde. Nossa, louvado seja o Senhor. Uau, que testemunho. E como Deus respondeu a esse desejo que estava em seu coração aos 10 anos de idade. Poder dar a seu pai isso. Poder participar de uma reunião. Uau. E quantos anos depois você percebeu? É exatamente isso que você pode fazer. Apresentar o irmão Branham às pessoas novamente. Nossa, isso é tão especial. Que bom. Obrigado por isso. Isso realmente me abençoou. Muito especial. Quase todos conhecem o tablet Samsung Herói que a VGR oferece há 7 anos como dispositivo dedicado à mensagem e aos conteúdos da VGR. Tem sido amado e usado por milhares de crentes em todo o mundo, desde criancinhas, pais e avós. Mas como sabe, o tablet Herói tem estado indisponível de vez em quando ao longo dos anos. Além disso, há coisas no Samsung Herói que não nos satisfazem completamente. Mas na altura era o melhor que podíamos encontrar e oferecer a um preço acessível. Ao longo dos anos, a Samsung alterou o seu tablet várias vezes. Nestas alturas, também fizemos alterações ao software para acompanhar o novo equipamento. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais difícil para nós de criar tablets Herói utilizando tablets Samsung. Isto foi crucial para nós, uma vez que temos de ser capazes de bloquear os tablets para que não possam aceder à internet fora do site de aplicativo da mensagem, fornecido pela VGR, que é a principal razão pela qual os clientes compram, sobretudo as criancinhas. Recentemente, encontramos uma opção muito melhor com o tablet Lenovo M9. Ele é um pouco maior, com uma tela de 9 polegadas e tem o dobro de armazenamento com 64 GB. A equipe que tem trabalhado nesses novos tablets está animada, pois acha que é o melhor Aero até agora.
Se Deus quiser, esperamos tê-los prontos para encomenda e envio muito em breve, mas faremos os anúncios logo que estiverem disponíveis nas páginas de produtos do Brana.org. O preço será de $130 americanos e incluirá o estojo, tornando-o $30 mais baratos do que o Samsung Air, os anteriores com estojo. Recebemos um relatório muito positivo dos podcasts anteriores, nos quais compartilharemos como era um dia típico em um de nossos escritórios no exterior. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir o irmão Aristides, gerente do escritório de Angola. Saudações no maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão Aristides Eurico, o gerente do escritório da VGR em Angola. Angola é um país situado no sul de África, com uma população de 55.715.000. Luanda é a cidade capital de Angola, com uma população de 9.292.000. No escritório da VGR em Luanda, temos 4 funcionários: o irmão Joaquim Cardoso, o nosso bibliotecário assistente, o irmão Salvador Francisco, assistente administrativo, a irmã Alegria Maimuna, que nos ajuda com a limpeza, e a mim na gestão das operações. Normalmente chegamos ao escritório 1 hora antes do tempo de abertura. Chegando cedo, ajuda-nos a ajoelhar e ter uma palavra de oração antes de abrir as portas ao público. Estamos principalmente ocupados a receber visitantes, atendendo às necessidades dos irmãos em diferentes províncias de Angola, enviando-lhes material. Do escritório de Luanda também supervisionamos o trabalho de outras 3 livrarias, a de Cabinda, a de Cafunfu, aquela aqui em Lunda Norte e uma em Lubango, província da Huila. Normalmente, os visitantes vêm ao escritório para receber livros, especialmente os 7 selos, as 7 eras da igreja e muitos outros livros. Parece que é difícil ter todos os livros impressos no escritório. Procuramos saber dos visitantes se eles têm um telefone inteligente e procuramos saber deles se já ouviram falar do aplicativo Ameza. Se eles não têm a mesa, sempre nos certificamos de os mostrar, instalamos nos seus dispositivos. Muitas vezes os ajudamos a instalar a mesa. Ao mesmo tempo, falamos-lhes acerca da VGR, WhatsApp e Lifeline. E também recebemos muitos irmãos necessitando de panos de oração. Após dar-lhes os panos de oração, temos recebido muitos testemunhos de irmãos sendo curados após o uso de panos de oração. Além dos irmãos e irmãs procurando material, recebemos um número considerável de crianças de escolas próximas que vêm à livraria. Há dias em que recebemos centenas de crianças subindo, não tendo lugares suficientes no escritório para todas elas. Elas normalmente vêm ler as revistas de Cabicona e também nos certificamos de lhes contar algumas histórias da Bíblia. Em média, temos 8 visitantes por dia. Se incluirmos os alunos das escolas próximas, em média podemos ter 20 visitantes um dia. O número de visitantes reduz durante a estação chuvosa, principalmente devido ao acesso difícil ao escritório pelas más condições das estradas. Irmãos e irmãs, durante a estação chuvosa, fazem um grande sacrifício para vir receber livros, embora com acesso difícil, dificilmente passamos dias sem visitantes. Ao fim do dia, quando terminamos o trabalho, unimos-nos em oração. Agradecemos ao Senhor pelo dia e oramos pelo trabalho de Deus e também não nos esquecemos de lembrar em oração a equipa da VGR em Jeffersonville e a equipa da VGR em outras partes do mundo e os missionários no campo. Estamos muito agradecidos ao Senhor por este grande privilégio que temos de fazer parte deste trabalho, fazer parte da grande máquina, ter esta oportunidade de colocar esta mensagem
nas mãos das pessoas. Deus vos abençoe, irmão Aristides. Deus abençoe também, irmão Aristides, e o resto da equipa por trabalhar arduamente para servir a noiva de Cristo em Angola. Eu estava a pensar, é tão bom que as pessoas que saem da rua, além dos crentes, venham ao escritório e queiram ouvir mais sobre o profeta e receber a mensagem. É realmente muito bom. Outra coisa que me chamou a atenção foi como eles dedicam tempo para se sentar com as crianças, falar-lhes sobre o Senhor, compartilhar histórias bíblicas, deixá-la ler as revistas do Coop Corner. Isso é maravilhoso. E ele tem tido, por vezes, centenas deles a entrarem alguns dos dias e depois os doentes serem curados através de lenços de oração e é tudo que o Senhor está a fazer ali. Não há dúvida de que este escritório da VGR é certamente um grande farol para as pessoas deste país. Amém. E finalmente, eis um testemunho maravilhoso e doce do poder nas fitas. A nossa irmã diz, durante vários dias estive muito doente, com dores terríveis no corpo. Tinha uma infecção muito forte nos intestinos e o médico disse que iam operar porque a situação era crítica. Um dia, o meu marido saiu para trabalhar e sentia muitas dores. Eu sempre ouço o irmão Branham e naquele dia eu estava a ouvir a mensagem, será que Deus muda o seu pensamento? Eu ouvia e sempre voltava para a fita porque eu não queria perder nada. Quando a fila de oração começou, eu disse, vou deixar para mais tarde para ter certeza de que não vou perder nada. Bem, no dia seguinte, eu estava limpando o fogão e disse a mim mesmo, vou colocar meu profeta, ele é meu amigo. Quando estou sozinha, estou sempre ouvindo o irmão Branham. Então coloquei a parte em que o irmão Branham estava dando discernimento, e ele disse as seguintes palavras. E eu não conheço você, nunca vi. Somos apenas duas pessoas que se encontraram aqui na Terra. Mas você é uma cristã, você é uma crente, porque a razão pela qual eu sei disso é o sentimento de seu espírito. Você me deu as boas-vindas, veja. Naquele momento senti um poder tão grande da cabeça aos pés que fiquei maravilhada. Irmão Branham disse que essa irmã tinha problemas intestinais, mas que ela foi curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento comecei a pular para cima e para baixo, chorando e gritando de alegria. A partir de então, nunca mais tive dor, porque meu profeta me disse que eu estava curada. Fiz outros exames e os resultados mostraram que não havia nada de errado comigo. O Todo-Poderoso Conquistador ainda está realizando curas e milagres. Deus abençoe cada um de vocês, sua irmã do Brasil. Amém. Que Deus poderoso servimos. Gosto da forma como ela disse, porque o meu profeta disse-me que eu estava curada. Amém. Que maravilha. Bem, ela recebeu um profeta em nome de um profeta e todos nós sabemos o que ele disse sobre isso. Amém. Bem, isso encerra o episódio de hoje. Não se esqueçam dos vossos questionários da Young Foundation. Estamos a chegar no fim do mês. Certificam de verificar as atualizações também durante a semana em branham.org, WhatsApp e nosso aplicativo Lifeline. Como sempre, muito obrigado por nos acompanhar e, se o Senhor quiser, esperamos vê-los na próxima semana. Até lá, que Deus abençoe. Shalom. Shalom.